Eu quero dizer que estou bem feliz Eita, ele saiu, sem querer, eu acho. pela oportunidade que... Por que está acontecendo isso, Anderson? Acho que vai querer sair de novo? Só um minuto. Pronto. Opa. Então, agradecer pelo convite. Assim, eu me sinto... eu gostaria só para introduzir o início dessa aula, já tem algumas semanas, sabe? Algumas semanas que, durante as minhas orações, e, assim, durante algumas meditações, revelações, eu tenho recebido, assim, o sussurro do Espírito, sabe? Me dizendo, assim, a necessidade de estudar mais, né? Estudar mais sobre o Evangelho de Jesus Cristo, sobre os princípios, né? E assim, mas eu não entendia por que o Senhor estava falando assim a mim com tanta frequência assim, estuda mais, estuda mais os princípios do Evangelho, estuda mais os princípios do Evangelho. E até eu falei um dia desse para minha esposa, eu falei assim, Teca, eu chamo ela de Teca, né? E eu não sei por que o Senhor assim tem me dito que eu preciso estudar mais. Eu não sei qual é o propósito disso, né? Eu não sei qual é o propósito. E aí eu recebi uma mensagem do irmão Fábio Barbosa, né, coordenador do Instituto, né, mandou uma mensagem e aí queria conversar comigo e aí eu prontamente disse que atendi, né, e deu a resposta a ele e aí ele me fez o convite. E agora sim, é claro que a gente precisa estudar sempre os princípios do Evangelho, estudar as coisas, buscar mais conhecimento por meio do estudo, né, das Escrituras. Mas assim, depois que ele me deu ele me fez esse convite, realmente me veio a resposta de quão a necessidade eu tinha que estudar mais, porque o Senhor tinha esse convite para mim, né, de poder participar do curso de edificação no casamento. Luísa, acho que vai descarregar aqui. Ah, e assim, agora eu compreendo, né? E aí, prontamente, eu aceitei o convite. Eu aceitei o convite de poder ministrar esse curso, né? Assim, vai ser uma experiência incrível, né? Todos que já estão inscritos neste curso, né? Eu sei que com pouco tempo, né, nessa jornada na Terra, eu tenho algumas experiências, além dos ensinamentos que nós vamos aprender durante o curso, né? Assim, as experiências que eu tenho vivido durante todos esses anos, realmente eu sei que eu vou poder compartilhar para contribuir, para que assim todos nós possamos aprender, né, o que o Senhor deseja de cada um de nós, né? O que é que Ele deseja no plano de salvação individualmente e familiar de cada um de nós, na preparação para nos encontrarmos com Ele numa vida eterna e podermos ter a oportunidade de realmente ser felizes aqui nesta terra, né, como seres mortais, né? E realmente eu quero dizer que eu sou grato. E eu sei que todas as coisas que o Senhor tem me convidado, todos os desafios, eu tenho aceitado, porque eu sei que, né, é a vontade dele, né, é a vontade dele. E eu busco me preparar para isso, né? Eu quero dizer que cada experiência, cada aula que nós iremos ter, vai ser uma experiência diferente. Eu espero que cada aula tenha uma novidade diferente para compartilharmos juntos, né? Então, para começar, né, eu pediria aí o Anderson, pudesse me ajudar aí a, a convidar alguém para fazer uma oração, né?
Nós vamos cantar um hino, ou pode cantar uma canção, ou a gente pode colocar uma canção, Anderson, e aí a gente faz a oração, e aí depois pode passar o tempo para a aula. Vamos ver aqui. Deixa eu ver. Tem um hino que o senhor queira escolher? Deixa eu ver aqui, só um minuto. Princípios. Uma perspectiva eterna. Nós podemos cantar o número 25, então, né? Para iniciar logo esse curso. Qual é ele? Qual é o nome dele? O Bela Sião. Bela Sião. Podemos. Deixa eu colocar aqui, então. Vamos lá, só um minuto. Então, assim, Anderson, quando tu escolhe aí, ó, o pessoal fazer oração, o hino, nós temos aqui a irmã Daniele de Santos, né? Irmão Lucas, irmão Anu, Daniele e o... Não estou vendo aqui. Acho que poderia ter uma pequena apresentação bem rapidamente, né, Anderson? Pode Pode. ser. Vamos lá, então. Pode convidar os irmãos aí a... Eu acho que logo depois do hino a gente pode pedir para o Rafael fazer oração para nós. Pode ser, Rafael? Rafael, tá Posso aí? sim, posso. Beleza. E então, vamos lá. Eu vou colocar o hino então, presidente. Depois a gente faz a oração e aí começa as apresentações, tá? Ok. Vamos lá. Melancião celestial, bela cidade divinal, portas brancas triunfais, templos de bênçãos eternas.
Rafael, o tempo é seu agora. Ok. Pai Celestial, nós somos muito gratos, Pai, por essa noite, pela chuva, pelo calor. Nós somos gratos, Pai, por nos reunir, por nos aprender sobre o seu Evangelho, sobre como fortalecer a família. E o seu Espírito possa nos fortalecer, possa abrir nossa mente, nos inspirar. O irmão Rocha possa nos ensinar com Espírito, com sabedoria. Nós possamos ter uma ótima noite, uma ótima aula. Senhor. Possamos abençoar nossas famílias para que possamos sempre colocar em prática os tópicos do Evangelho e aprender cada vez mais e melhorar. Pedindo essas coisas, somos gratos pela expiação de Jesus Cristo. Fazendo essa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito obrigado, meu amigo. Irmão Alex Rocha, o tempo é seu. Tá, só um minuto aqui que eu vou. Só... E aí, Anderson, quando tiver faltando 15 minutos para o término, tu só me avisa, Anderson, tá bom? Tá bom, tá legal. Ok? Então, nós vamos continuar com a apresentação, né? Nós falamos antes da oração, nós iríamos pedir a pessoas individualmente ou os casais que pudessem se apresentar. Ah, aí vocês podem fazer uma breve apresentação rapidamente, mas antes de vocês, acho que talvez tenha alguém aqui que não me conhece, né? Aqui do grupo, né? Eu me chamo Alex Rocha, né? Alex Rocha, sou da estaca Entroncamento, né? Sou casado já há 23 anos, né? Fiz missão no Rio de Janeiro Norte, fui selado no Templo de São Paulo em 2000, certo? Fiz missão de 95 a 97, Rio de Janeiro. Tenho 3 filhos, tenho um neto e meus filhos chamam-se Eric Renan, a Alice Rocha, Alice e Ana Luísa. E minha esposa chama-se, claro, a minha rainha chama-se Lildineia Rocha, que vocês provavelmente conhecerão nas próximas aulas. Hoje é um dia muito importante também para a gente aqui em casa hoje, né? A minha filha mais jovem, né, está completando 18 anos, né? Então, assim, está sendo um dia muito emocionante para mim aqui, né? E vai continuar sendo, certo? E tem o meu netinho que se chama Benjamin. E agora passo o tempo a vocês aí. Eu acho que a minha foi bem longa, minha apresentação, né? Bom, eu me chamo Manuela Ribeiro, né? Tenho 23 anos. Eu e o Lucas, nós somos casados, vai fazer 3 anos, somos 2 anos selados no Templo de Fortaleza. Nos selamos dia 6 de fevereiro de 2021. Somos da Estaque Trocamento, da Iquaraci. Ala Maguari. Maguari. É porque eu tô muito ruim mesmo da minha memória, na verdade. Então, eu me chamo Lucas Ribeiro, sou casado com a minha amada esposa, Emanuele Ribeiro. Eu tenho 25 anos, atualmente eu trabalho na área da logística, em uma transportadora. Eu servi na missão Brasil Campinas 2018-2020 e faz 2 anos e 2 meses de casados. E a gente se selou no Templo de Fortaleza. E é isso. Obrigado. Perfeito. A gente vai falar então que eu me chamo Rafael,
sou da Estaque Coraci, tenho 21 anos, servi missão em 2020 a 22 em Porto Alegre, Norte. Eu sou casado. Tá, meu nome é Ana. Eu e o Rafael, a gente está casado há pouco tempo, 5 meses. Vai. E é isso, a gente deve estar em Coraci. Perfeito. Obrigado, Servi irmão. missão também em 2015, 2016. Perfeito. Obrigado. Eu me chamo Beatriz Castro, tenho 26 anos, estou casada há 6 anos e 8 meses com o Joel. Fomos selados no Templo de Recife, sou da Estaca Belém, ala Sacramento. Ok. Obrigado, Beatriz. Está faltando já, pela janelinha aqui. Alguém mais gostaria de se apresentar, falar um pouquinho? Boa noite, eu me chamo Graziela, sou casada, vai fazer 8 anos, tenho 2 filhas, não servi missão, né? Que tenho pouco mais de 4 anos de membro e me selei com meu esposo em novembro agora. A gente foi o segundo casal a se selar no Templo de Belém. Acho legal. Parabéns, Graziela. Ok. Boa noite. O meu nome é Daniela, eu tenho 29 anos, meu último ano de instituto. Eu sou casada há pouco mais de um ano. Meu esposo não tá aqui porque ele não tem mais idade de instituto, mas sou da ala cabanagem, destaca cabanagem, né? Acho que é isso, né? Ok, irmão. Obrigado. Perfeito. Obrigado pela apresentação aí. Então, Falta só a gente? Desculpa. Jane, Queiroz e Jaqueline. Ok, a gente vai se apresentar aqui. Meu nome é Jaine. Há pouco. Tá me ouvindo? Estou ouvindo, sim, estamos ouvindo. Ok, beleza. Meu nome é Jaine. Há pouco tempo eu estava em Belém, eu sou de Belém, né? Sou da ala Sacramento, só que há pouco tempo eu me mudei. Atualmente eu estou em Minas. Eu tenho 24 anos, sou casada com o Pablo e a gente está casado há 5 meses. A gente se selou no Templo do Rio de Janeiro e eu servi missão em Porto Alegre Sul. Perfeito. Aqui é o Pablo, marido da Jaine. Tenho 26 anos. Sou de Juiz de Fora, Minas Gerais. Como a Jaine falou, nós estamos casados há 5 meses, 5 meses também selados. E servi missão em Moçambique. E durante um tempo da pandemia também em São Paulo. Legal. Poxa, legal. Parabéns. Parabéns pelos casais. Tenho observado aqui casais são bem recentes casados, né? No templo. Legal. Faltou só a irmã Jaqueline Santos. Oi, gente, boa noite. Me chamo Jaqueline, tenho 28 anos, eu sou noivo, eu sou da Estaque Cidade Nova e, na verdade, eu sou membro da igreja fazem 2 meses só. Então, eu conheci a igreja, inclusive, pelo meu noivo, né? E é um prazer estar com vocês, conhecer vocês e estar aqui na aula. Perfeito. Obrigado, irmãos e irmãs, pela apresentação.
estou bem feliz, bem animado, né? Eu lembro assim, quando estava noivo, né? Quando eu passei noivo, na verdade eu noivei, fiquei quase um ano, né? Noivado, depois casei. E, assim, foi, assim, interessante a experiência, né, do noivado para o casamento e em relação a esse princípio, né, de recém-casado, né? E assim os desafios, né, inicialmente são maravilhosos, assim, o início bem maravilhoso, mas os desafios são grandes, né? E eu gostaria de poder, né, através desse curso, né, de edificar o casamento eterno, edificar o casamento e a família numa perspectiva eterna, poder compartilhar essa experiência com vocês, né, né, assim, compartilhar essa experiência fantástica desses cursos que o Instituto oferece, né? Ou seja, a Igreja de Jesus Cristo oferece por meio do Instituto, né? Que realmente são revelações do Senhor para cada um de nós, para nos ajudar, não somente nessa vida, mas para toda a eternidade. E eu quero dizer a vocês, né, que esse curso, né, esses cursos, né, eles fazem uma diferença, um impacto muito grande em nossas vidas. A gente pode até imaginar, né, a gente pode até pensar, dependendo do professor, né, se o professor ele, né, assim, tem assim, qualquer que seja o professor, né? Mas a instrução e o ensinamento, à medida que nós prestamos atenção nesses princípios, nesses ensinamentos, né? E assim, e aplicarmos realmente de fato em nossas vidas, ele vai fazer diferença no decorrer da nossa vida, nesta vida aqui e numa vida futura. Eu quero dizer a vocês que no início do meu casamento, né, tem algumas coisas ainda que eu ainda lembro do curso, né, que ainda aplico hoje, que aplico, continuo aplicando na minha vida hoje, que faz muita diferença. Muita diferença. São coisas pequenas, né? Coisas pequenas mesmo, que algum tempo, um outro professor ministrou lá atrás em relação a esse curso que tem feito a diferença no meu casamento hoje, né? Principalmente a questão da conversa, do diálogo, de compartilhar a experiência, realmente de ouvir a esposa, né? De ouvir o marido, né? De ceder. Então, assim, são coisas assim que esse curso me ajudou a compreender melhor para viver os princípios que são ensinados dentro do Evangelho de Jesus Cristo, né? E assim, que são princípios que a liderança da igreja ela dá uma certa importância, né? Ela ressalta a importância de encararmos o casamento e a família com uma perspectiva eterna. Tem um membro da primeira presidência, um membro do Coro de 70, Elder Merrill G. Batman, ele falou o seguinte: o fato de olharmos para o casamento e a família com base em princípios eternos aumenta a chance de sucesso. Quando assumimos uma perspectiva eterna e nos esforçamos mais para sermos pacientes, longânimos, bondosos, gentios, mansos a essas características. Por sua vez, fortalece o casamento. Eu quero dizer a vocês, realmente, de fato, que isso é uma verdade. Então, podemos imaginar, né, sobre essa perspectiva eterna. Quando a gente, por exemplo, todos aqui, eu notei que, né, alguns aqui estão noivos, vão casar daqui a algum tempo, alguns dias, alguns meses, alguns anos, né? Espero que meses ou dias, e outros já foram casados recentemente, né? Então, assim, no início, a gente podemos, assim, realmente está sendo, assim, uma experiência incrível, né? Porque tudo assim, como eu vou perguntar aqui para o casal aqui, Jane, é, Jaiane, né? Jaiane Queiroz, né? E o Pablo, né?
como foi a experiência de vocês em relação ao início do namoro, para chegar ao casamento, assim, como é que vocês, assim, como foi esse encontro e o que foi que atraiu mais em cada um de vocês, assim? Conta aí pra gente aqui, rapidamente. Certo. Então, de forma bem resumida, a gente se conheceu antes de ir para a missão. A gente entrou em contato através daqueles grupos do Facebook, que cada um que vai servir uma missão coloca lá onde que vai servir a sua missão, forma grupos, né? Os missionários que vão entrar no CTM mais ou menos na mesma época. Então a gente se conheceu dessa forma e assim surgiu primeiro uma grande amizade, um apoiando o outro para ir para a missão, um apoiando o outro para estudar as escrituras, né? Então houve esse fortalecimento e após a missão, né, ela serviu no sul do Brasil, eu saí do Brasil, então a gente ficou assim bem distante, mas sempre conversando, mantendo a amizade por e-mail. Quando voltamos, nós decidimos, né, que iríamos namorar, queríamos nos conhecer, né? O fato de a gente morar em lugares diferentes foi um grande choque de cultura, mas um choque até benéfico, muita coisa para aprender um sobre o outro. E em mais ou menos 3 a 4 meses de relacionamento, a gente nós estávamos nos preparando para casar. Então, foi de uma forma bem resumida, foi dessa maneira que nós nos conhecemos. Perfeito. E a perspectiva de vocês, né? Ao se conhecer, qual é a perspectiva de vocês em relação um ao outro? Em relação à perspectiva eterna? Pelo fato, né, de já ser membro da igreja, já é um ponto muito positivo, né? Porque se a gente tem a mesma crença, né, o mesmo conhecimento, a gente tem o mesmo propósito, né? Assim que a gente se conheceu, a gente sabia que ia ser um pouco complicado por conta da distância, né? Mas a gente sabia que tudo ia valer a pena por conta da nossa família, que ia ser uma família eterna. E justamente uma das nossas metas foi nos selar, né? Então, por exemplo, a gente casou no dia 29 de setembro e a gente se selou no dia 30 de setembro. Então, a gente não tinha uma outra meta a não ser essa perspectiva eterna, né? Então, respondendo a sua pergunta, sempre foi esse o propósito, né? A diferença até hoje, né? A gente ainda está se adaptando, se conhecendo, mas até hoje a perspectiva é eterna, né? Com as diferenças, com as dificuldades, né? Com os problemas e, né? Tudo faz sentido quando a gente pensa no eterno. Perfeito, perfeito. Graziela, como foi a experiência, como você selou recentemente também, qual é a experiência dessa perspectiva? Eu vejo que você tem a sua filhinha aí no colo, né? Quando você olha para ela, qual é a sua perspectiva em relação à família e à eternidade? É um pouco difícil de explicar, né? Porque logo quando eu entrei para a igreja, eu ainda era muito descrente com a questão da família eterna, né? Nenhuma pessoa da minha família é membro da igreja, então foi um pouco difícil. Mas quando a gente olha para os filhos e para o nosso casamento, a gente se pergunta qual a finalidade, né? De tantas provas que a gente enfrenta no dia a dia na nossa família. E me selar foi algo assim que eu não conseguia explicar, foi uma emoção muito grande de saber que eu poderia ter aquela família comigo, né, após a morte. Mas o que mais me motivou a me selar foi a morte do meu pai, né? Meu pai ele faleceu tem 2 anos, fez 2 anos ontem, e somente com a morte dele foi que eu pude me empenhar para que as famílias fossem eternas, para que a minha família fosse eterna. Enquanto eu não senti o choque da separação, né, desse lado do véu para o outro lado do véu, eu não sabia dessa importância. E quando eu perdi meu pai, foi quando eu pensei, e se eu perdesse a minha filha, né? O meu marido, a gente se selou e 6 dias depois ele sofreu um acidente de moto. E a única coisa que eu conseguia pensar foi, ainda bem que eu já me selei. Porque foi um acidente que ele poderia ter morrido.
né? E eu pensei, se a gente não tivesse selado? E foi aí que eu entendi a importância dos convênios no templo, a questão da proteção, né? A questão do uso do garment. E eu sou muito feliz mesmo, apesar de ser selada há pouco tempo, né? A gente selou em novembro. Ainda não entendo muitas coisas, mas sempre que posso estou no templo. A gente só aprende com a frequência no templo, né? Sim. Então, eu ainda não pude participar de uma sessão de selamento vicário, mas as outras sessões, sim. Todas as vezes que eu estou lá, eu entendo um pouco mais. É isso mesmo. Então, assim, em relação a essa perspectiva, a gente sempre tem por exemplo, eu, principalmente na minha juventude, eu ficava pensando muito sobre essa perspectiva eterna, né? Assim, sobre o propósito da vida, principalmente quando eu era jovem, bem jovem, quando estava conhecendo a igreja. Poxa, eu tenho que aproveitar a vida, né? Tenho que aproveitar a vida, viver o que eu posso viver e aproveitar o máximo possível, porque daqui a pouco eu vou passar para um outro lado e acabou a vida para mim, né? Mas, de fato, ao conhecermos a igreja, nós conhecemos os princípios, os mandamentos que nos ajudam a compreender esses princípios eternos e vai nos possibilitar um dia de realmente a gente, por meio da expiação de Jesus Cristo, viver novamente e viver uma perspectiva de realmente de estar junto daquela pessoa que a gente ama, né? Desde que a gente, né, guarde e viva os mandamentos, os princípios que nós vamos estudar e aprender durante essa aula aqui, certo? Então, assim, o tema da aula, né, é ter essa perspectiva eterna, né? Porque não teria diferença a gente viver, nascer, casar e depois viver com essa pessoa que está ao seu lado aí, ou que a gente vai, que iremos casar, né? E depois a vida se acabar e não ter essa pessoa ao nosso lado, né? Essa pessoa, os filhos, né? Então, assim, então isso, na realidade, essa perspectiva, a gente temos que olhar pelo um olhar eterno. E para que a gente possa ter esse olhar eterno, a gente, como os líderes, os profetas têm nos ensinado, nós precisamos buscar o conhecimento por meio das escrituras, por meio das doutrinas e dos princípios. Essas doutrinas e os princípios vão nos ajudar a compreender o melhor o sentido dessa eternidade, que vai fazer diferença, porque a partir do momento quando a gente compreende, entende, né, essa perspectiva eterna, nós vamos ter um desejo ainda maior de poder vencer todas as barreiras, todos os desafios que a vida, né, conjugal, ela pode nos trazer, né? Não vai ser a primeira barreira, a primeira dificuldade que tivermos no nosso relacionamento que vai afetar o nosso casamento. Por quê? Porque nós estamos alicerçando, né, a nossa base por meio do Evangelho de Jesus Cristo, por meio do estudo, por meio dos princípios, da obediência, né? Então, tudo que hoje assim, na minha vida, eu com o passar do tempo, eu tenho observado, né, que ao, ao, ao viver cada ano os princípios do Evangelho, ao lado da família que eu escolhi, né, e que eu fui escolhido também para viver, cada dia que eu acordo, eu tenho um desejo maior de estar com a pessoa que eu escolhi do meu lado, né? Todos os dias quando eu acordo. Então, assim, esse deve ser o desejo quando você se esforça para viver os princípios, guardar os mandamentos. É você acordar e ter o desejo de estar com a pessoa que você ama todos os dias da sua vida, né? Então, essa perspectiva a gente começa a enxergar quando nós realmente, como a irmã Graziela falou, quando nós recebemos as ordenanças do templo, quando nós fazemos os convênios no templo e quando nós temos essa visão da eternidade. Ou seja, então qualquer coisa que nos aconteça, assim, pode nos afetar, mas de uma certa forma nós vamos estar fortalecidos porque a nossa base é o Evangelho de Jesus Cristo, é os princípios e os mandamentos que o Senhor tem nos dado. Agora eu vou passar aqui aos slides, eu vou compartilhar aqui alguns slides, para que a gente possa poder interagir um pouquinho na aula aqui,
né, para que vocês possam participar, as outras pessoas possam participar também, né? Então, assim, eu gostaria de que a gente pudesse ler de que está no manual do aluno. Não sei se vocês têm. Eles receberam, Anderson, os manuais, cada aluno aqui tem o manual do aluno. Não, não, presidente. Inclusive, deixa eu ver aqui se eu consigo o link para mandar aqui rapidinho. Anderson, assim, tu tem que liberar para me permitir a transmitir o slide aqui para o grupo aqui. Tem como fazer? Tu autorizar aí? Acho que é você que autoriza, né? Pronto, coloquei já. Tô aprendendo esse negócio aqui, homem. Vocês conseguem, estão enxergando aí, todos? Sim. Perfeito. Então, esse é o tema da nossa aula aí, edificação do casamento eterno. Eu vou passar a aula 1, perspectiva eterna. Eu vou passar para o próximo aqui, que é a citação do Elder G. Scott, membro do Coro dos 12 Apóstolos, né, que eu gostaria que o irmão Lucas pudesse ler para nós, né, a citação dele. Vamos ler a frase em cima também, Lucas. Lucas, está ouvindo? Sim, só que aqui no slide está aparecendo a edificação do casamento eterno. Edificação do casamento eterno. Deixa eu passar aqui, deixa eu ver se eu passo mais uma aqui, então. E agora, apareceu? Dá não. Aperte no F5, professor, e passe o Enter, que vai passar o slide. F5, Ainda não? Não. Opa, quase. Agora foi. Agora foi. Agora... Foi? Foi. Governar nossa vida pelos princípios, né? Nossa. Pode sim. Governar nossa vida pelos princípios. O Elder Richard Scott, membro do Coro dos 12 Apóstolos, disse: ao buscar conhecimento espiritual, procure princípios. Separe-os cuidadosamente dos detalhes usados para aplicá-los. Os princípios são verdades concentradas, prontas para serem utilizadas numa grande variedade de situações. O princípio verdadeiro torna as decisões mais claras, mesmo nas situações mais desorientadoras e constrangedoras. Vale a pena esforçar-nos para organizar a verdade em princípios simples. Ok. Então, governar a nossa vida por meio de princípios. Vou passar aqui, tem umas perguntas aqui, que eu gostaria de... E, assim, não somente o Lucas, mas quem desejar pode responder aí. De que forma a compreensão de princípios verdadeiros nos ajuda a obedecer os mandamentos? Vocês entenderam essa questão dos princípios, Lucas? O pessoal pode responder também, fica à vontade. Eu acredito assim, como a irmã está até comentando, né, sobre o selamento dela. Então, nós acreditamos que as famílias elas podem ser eternas. Então, tem um princípio por trás disso. Perfeito. Então, sabemos que a igreja é verdadeira, porque temos um testemunho, né, que Joseph Smith restaurou novamente, chave do sacerdócio, futuramente revelações, para ter templos novamente. E com que isso nos ajuda a obedecer? Eu não estou ouvindo o áudio. Alô?
Acho que não vemos o finalzinho aí. Então, cada mandamento do Senhor tem uma bênção específica, né? Então, das famílias eternas tem uma bênção específica, né? Então, isso, para mim, isso me ajuda, né, a obedecer o mandamento do Senhor, para que eu possa continuar no Evangelho, progredir ainda mais e fazer tudo que for do meu alcance aqui na Terra, para eu poder ter a minha família eterna, continuar no caminho do Senhor, para poder estar com a minha família, né, eternamente. Né? Perfeito. Perfeito. Beleza, Lucas. Obrigado. Então, de que forma a compreensão desse princípio verdadeiro nos ajuda a tornar as decisões mais difíceis, mais claras? Bem, particularmente assim, quando eu compreendo que quando nós entendemos esse princípio, como o Lucas falou, relacionado a certo mandamento, como em relação ao selamento ou em relação a um princípio, por exemplo, de saúde, entre aquela questão que está no manual de vocês que vocês vão receber, sobre aquela questão se e então, né? Se obedecer, então receberás, né, a bênção, por exemplo. Em relação, por exemplo, vou dar só um exemplo aqui, em relação, tipo, a palavra de sabedoria, né? Se você viver a palavra de sabedoria, e aí você recebe a promessa que, né, você sempre terá o Espírito, né? Então, assim, é a questão lá do sim e o então, né? Se você guarda, ou se você faz, então o Senhor permitirá que você seja abençoado por meio daquele princípio, né, que você desejou obedecer e que você entendeu o significado daquele princípio e está vivendo, né? E assim a nossa vida dentro do Evangelho são assim, entretanto uma diversidade de princípios e de mandamentos. Na medida que nós obedecemos cada mandamento, nós recebemos uma bênção relacionada a isso. Então, mas quando nós compreendemos, né, a perspectiva eterna, nós podemos entender as coisas mais claras. Nós temos a tendência de realmente de querer fazer as coisas, ou seja, porque nós vamos ter assim, um testemunho claro de que realmente é verdade, e aí eu preciso fazer. E não vamos ter aquela dúvida. Será? Eu vamos ter a dúvida na decisão. Será que eu faço? Será que eu não faço? Será que vai ter problema se eu não fizer em relação à palavra de sabedoria, em relação a outro mandamento, sobre o casamento ou sobre qualquer outra decisão que eu precisar tomar, né? Então, quando a gente tem a compreensão, né, que os princípios realmente eles nos ajudam a tomar essas decisões, nós vamos tomar as decisões que elas serão corretas. Tá certo? Alguém gostaria de comentar mais alguma coisa aqui? Eu gosto sempre de partir do princípio da, do foco, né? Quando a gente tem um foco, quando a gente tem um objetivo, as coisas ficam mais fáceis. Eu sempre me pergunto se o que eu estou fazendo ou vou fazer vai me edificar espiritualmente. Se sim, eu faço. Se não, ou fico no talvez, ou então digo não tem nada a ver, é porque já não é para fazer. Perfeito. Isso mesmo. Então, o termo princípio aqui, então esse termo princípio, né, então a gente já pode ter essa compreensão aí, tá certo? Eu vou passar aqui um outro tópico aqui, rapidamente, aqui sobre esse termo dessa perspectiva, quando a gente começa a compreender um pouquinho melhor sobre esses princípios de ter uma perspectiva eterna. Então, aqui nós temos aqui um desenhozinho aqui, que provavelmente também está no manual de vocês, no manual do aluno, né? É uma visão, né, que nós temos da perspectiva eterna, está no manual de vocês de uma forma diferente, mas aqui já tem de uma forma onde nós podemos ver a perspectiva eterna da visão do lado do homem e uma visão da perspectiva eterna sendo da visão de Deus, né? Então, assim, a perspectiva eterna,
de acordo com esse diagrama aí. Deixa eu só me coisar aqui na aula, aqui rapidinho. Perfeito. Só um minuto. Em que implicações esse diagrama tem para as nossas decisões diárias relativas ao casamento e à família? Acho que tem, eu já até escrevi aí. Isso é uma pergunta e para que Rafael pode nos ajudar aí com essa pergunta. Rafael, está ouvindo? Tá, me responder essa pergunta? Sim. Em relação à perspectiva eterna, de acordo com esse diagrama aí, as nossas decisões diárias relativas em relação ao casamento e à família. Em que implicações esses diagramas, como está a pergunta aqui, que implicações esse diagrama tem para as nossas decisões diárias relativas ao casamento e à família? A visão do homem é que nós, a gente, querendo ou não, nós temos nossos próprios princípios que a gente às vezes segue, né? Nossa própria opinião, nossa própria visão, né? Do que, eu posso tal caminho, fazer tal coisa assim. Só que tem o caminho do Senhor também, né? Então, você me lembra a escritura de Isaías que fala que o caminho do Senhor é mais alto do que os caminhos dos homens, e o pensamento do Senhor é mais alto do que os pensamentos dos homens. Então, o Senhor, ele vai saber tudo o que aconteceu, tudo que está acontecendo, tudo que vai acontecer. Então, o fato de que a gente possa orar perguntando por ele, ou lendo as escrituras para poder saber, através de experiências passadas, né, de profetas, de missionários, discursos de apóstolos, a gente pode saber melhor como se comportar. Por exemplo, essa aula que nós estamos tendo, né, é uma aula sobre a perspectiva da visão de Deus. Não é a perspectiva minha ou a sua, no caso. É o ensinamento de um profeta passado para a gente. Perfeito, exatamente. Na realidade, como você falou, é isso mesmo, né? E eu estou aqui somente como um instrumento para compartilhar, né, esses ensinamentos aqui com cada um de nós aqui, com cada um de vocês, certo? Então, é realmente como o Rafael falou, ter uma perspectiva eterna significa usar o conhecimento dado por Deus a seus filhos por meio das Escrituras e dos profetas. Exatamente, perfeito, Rafael. E também o Pai Celestial, como está de acordo aí no nosso diagrama, ele vê o nosso passado, nosso presente e o nosso futuro. A sua perspectiva eterna não conhece limites mortais. O plano de salvação ajuda-nos a começar a ver como ele vê, a fim de que tomemos decisões mais sábias e justas, né? Então, aqui eu gostaria que a gente pudesse ler aqui gostaria que eu vou passar aqui algumas escrituras, Alma 48:8, Doutrina e Convênios 38:2, e Doutrina e Convênios 137, e eu acho que o manual do aluno vocês ainda não têm, tá? Mas eu gostaria de que a gente pudesse ler essas escrituras aqui. Tá. Então, eu vou pedir aqui a Beatriz, né, para que a Beatriz possa ler Doutrina e Convênios 38, né? Pra gente, essa aqui são algumas escrituras que vai nos dar uma visão, desse diagrama aí, né? E realmente ele foi colocado desta maneira, e não somente assim, para se colocar assim, mas que a gente pudesse entender de uma forma escriturística, de que ao seguir os princípios realmente da visão de Deus, nós vamos ter uma perspectiva eterna. Nós vamos ter a capacidade de compreender, assim como um dia, como Deus compreende todas as coisas.
né, de poder ver realmente o passado, o presente e o futuro, né? Então, Beatriz, pode ler o 38:2, a Manu lê o 137, a Jaqueline Santos poderia ler Alma 48:8, né? Eu acho que se vocês tiverem essas escrituras aí, eu gostaria que a gente pudesse ler para que a gente pudesse compreender, não somente no desenho, nessa visão que nós estamos tendo aqui, dessa perspectiva eterna aqui, mas que nós pudéssemos ver por meio das escrituras, né? Eu sempre digo, assim, à medida que nós realmente entendemos as coisas do Evangelho por meio das escrituras, a gente pode sentir um poder e uma força maior, né, para compreender e seguir esses princípios. Doutrina e Convênios 38:2. Isso. Posso ler? Sim, Beatriz. Aquele que conhece todas as coisas, porque todas as coisas estão presentes diante de meus olhos. Perfeito. Né? Então, todas as coisas, elas estão presentes diante dos meus olhos, né? Então, aqui, com uma visão de Deus. Manu, Doutrina e Convênio 130, versículo 7. Mas habito na presença de Deus em um globo. Habita a presença de Deus em um globo semelhante a um mar de vidro e fogo, onde todas as coisas pesadas, presentes e futuras manifestam-se para a sua glória, e estão continuamente diante do Senhor. Perfeito. Né? Todas as coisas passadas, presentes e futuras, continuamente diante do Senhor. E agora faltou só Alma 48:8. Vou ler. Diz Jaqueline assim: Santos. sim, ele estivera reforçando os exércitos dos nefitas e construindo pequenos fortes, ou seja, lugares de refúgio, levantando parapeitos de terra ao redor de seus exércitos e também levantando muros de pedra à sua volta, ao redor de suas cidades e das fronteiras de suas terras. Sim, ao redor de toda a terra. Isso foi Alma 48:8, foi? Foi, Alma 48:8. Perfeito. Eu acredito que seja uma 48. Isso, exatamente, é isso mesmo. Perdão, Jaqueline. Então vou mudar aqui. Tá, Alma 48. E se há mais que uma hora designada para os homens ressuscitarem, não importa, porquanto não morrem todos ao mesmo tempo, e isto não importa. Tudo é como um dia para Deus, e o tempo somente é medido pelos homens. Perfeito. É sobre aquela questão, né? Para Deus, né? Assim, tudo é como um dia para Ele. E às vezes para a gente, e assim, não para a gente, talvez a gente que tem um conhecimento do Evangelho, mas ainda há uma necessidade de entender e compreender essa perspectiva eterna, para que a gente não possa ter uma visão somente para esta vida, né? Mas sim possamos ter uma visão a qual é a visão aonde Deus tem, né? De poder compreender isso, né? Compreender a eternidade, porque à medida que você compreende a eternidade, como eu falei, aí todas as coisas começam a fazer sentido e você vai ter uma visão onde Deus futuramente a gente tem essa perspectiva de viver na eternidade e de poder viver a eternidade e de poder conhecer, né, e de poder ter a visão que Deus tem em relação ao presente, ao passado e ao futuro, tá certo? Então, assim, essas são algumas escrituras que realmente representam esse gráfico, esse desenho aí que eu mostrei aqui no slide, tá certo? Vou passar um outro slide aqui,
do presidente Bruce McConaughey, mas se alguém desejar compartilhar alguma coisa em relação a essa parte da aula, em relação a esse gráfico aí que eu fiz, em relação do presente, do passado, do futuro, e da visão que Deus tem e da visão que o homem tem, fique à vontade se desejar compartilhar. Deixa eu só passar aqui rapidinho. Deixa eu ver se eu consigo aqui. Pronto. Perspectiva eterna. Elder Bruce R. McConaughey. O Elder Bruce R. McConaughey, na época pode ler aí, Anderson, que eu não tô, tá cortando aqui. Posso ler sim. Se de repente vocês ouvirem uma música aqui no fundo, é porque tá rolando o baile aqui. Mas vamos lá. Perspectiva Eterna. O elder Bruce R. McConaughey, na época, membro dos 70, ensinou: desde o momento do nascimento na mortalidade até a hora de nosso casamento no templo, todo o sistema do Evangelho serve para preparar-nos e qualificar-nos para ingressarmos na santa ordem do matrimônio, que nos torna marido e mulher nesta vida e no mundo vindouro. Então, a partir do momento em que somos selados pelo poder e autoridade do santo sacerdócio, tudo o que diz respeito à religião revelada tem por objetivo ajudar-nos a guardar as cláusulas e condições do convênio matrimonial, a fim de que esse convênio tenha eficácia, virtude e força na vida vindoura. Assim, o casamento celestial é a ordenança culminante do Evangelho. Consequentemente, a unidade familiar é a organização mais importante no tempo e na eternidade. Portanto, devemos ter mais interesse e preocupação por nossa família do que tudo mais nesta vida. Não há nada neste mundo tão importante quanto a criação e o aperfeiçoamento da unidade familiar. Perfeito, Anderson, obrigado, né? Então, assim, o Elder Bruce R. McConaughey, ele nos dá essa visão, dessa perspectiva, né, em relação a essa mortalidade, nessa mortalidade, o propósito de estarmos aqui, né? Eu gostaria até mesmo de poder compartilhar com vocês, né, que em relação a essa citação do Bruce R. McConaughey, né? Assim, eu tinha uma visão completamente diferente, né, antes de conhecer a igreja, quando ainda tinha uns 14 anos, 15, 13 anos, 13 para 14 anos, né? Eu tinha aquela imaginação, poxa, né? Assim, porque a gente já começa a ter essa imaginação de 10 para 13, 14 anos, né? E poder compreender um pouquinho mais sobre a nossa vida na Terra, né? Então, a gente tanto é que quando a gente é tão jovem, a gente não tem medo das consequências das coisas que pode acontecer assim, com a gente, né? Pelo menos eu não tinha medo de nada. Eu não tinha medo de nada. Mas em algum tempo, naquela época, ao reunir com alguns outros jovens, né, que talvez não eram da igreja, mas que faziam parte de outra denominação, eles me falaram o seguinte: olha, foi aí que me veio a imaginação, né? De fato, a vida ela precisa ter um sentido. A vida precisa ter um sentido. Porque eles falaram para mim: olha, se tu não seguir Jesus Cristo, né? Se tu não seguir a Deus, né? Que você vai para um lugar que não é bom, você vai para o inferno, alguma coisa assim, né? Então, aquilo aguçou meus pensamentos, né? Em relação ao propósito da vida, né? Eu digo, poxa, será que eu nasci, aí eu estou vivendo aqui, eu vou aproveitar, daqui a pouco eu vou morrer. Então, quando eu pensei na possibilidade que eu vou morrer, eu vou te ensinar, eu vou aproveitar a vida, eu vou correr atrás. Eu vou fazer todas as coisas que eu preciso fazer, porque daqui a algum tempo eu estou começando a entender que daqui a algum tempo eu vou me embora. Não, e de fato vai acontecer algum dia com todos nós, né? Mas ainda na juventude, quando eu vi algumas pessoas do meu meio familiar, né, que estavam já indo embora, né, assim, ou seja, que passaram para o outro lado do véu, da gente que assim que nós conhecemos, quando nós conhecemos o Evangelho.
passaram para o outro lado do véu. Então, eu disse, um dia vai chegar a minha vez, né? Então, assim, eu preciso aproveitar a vida, né? Mas eu ficava preocupado que as pessoas diziam, mas tu tem uma outra alternativa. Eu segui Jesus Cristo, eu segui Deus. E aí eu fiquei naquela dúvida, como é que eu faço? Então, o mundo hoje, muitas pessoas no mundo hoje, elas pensam dessa maneira, sobre essa perspectiva, a perspectiva de viver a vida na Terra e aproveitar o máximo possível, né? E esse era o pensamento que eu tinha antes de conhecer a igreja. A perspectiva que eu tinha era de viver todas as coisas nessa terra, estudar, casar, viver tudo no seu, né, no máximo e aproveitar de tudo, para que um dia eu pudesse passar para o outro lado e acabou, né, não ter mais propósito. E aí eu fiquei muito triste com essa possibilidade. E algum tempo depois eu fiquei pensando sobre a outra possibilidade. Poxa, mas tem uma outra alternativa, seguir Deus, seguir Jesus Cristo. Aí já começaram a falar sobre uma ressurreição, e aquilo começou a aguçar meus pensamentos e as minhas ideias, né? E assim, mas não foi em relação à igreja de Jesus Cristo. E mais tarde meu irmão conheceu a igreja, e aí foi que quando aconteceu que ele batizou na igreja, e aí depois, algum momento mais tarde, eu comecei a ouvir as mensagens, e aí eu ouvi essa mensagem aí, que fala sobre essa perspectiva eterna, sobre o casamento para a eternidade, o casamento no templo, né? Ou seja, tudo que o W.C.R. Macon está falando aqui, sobre o nascimento, na mortalidade, né? A hora, até chegar a hora do casamento, e assim, para mim, quando eu ouvi isso, me deu esperança, me trouxe assim fé em acreditar, né, de viver aqui nesta terra de um modo intenso, feliz, né, mas ainda assim de modo viver todas as coisas na terra, mas seguindo o verdadeiro evangelho, seguindo o evangelho de Jesus Cristo, seguindo esses princípios, né, que nós estamos estudando aqui. Seguir os princípios, seguir os mandamentos, né? Compreender essa perspectiva eterna, né? Porque quando nós não compreendemos a perspectiva eterna, quando eu não compreendia a perspectiva eterna lá atrás, quando eu podia e queria fazer qualquer coisa pela minha própria vontade, porque eu não conhecia a vontade de Deus, e eu não sabia do sim e do então, se e então. Se você fizer, então você receberá. Se você não fizer, e aí você tem as consequências, né? Então, assim, para mim, fez muito sentido o Evangelho de Jesus Cristo. Ele encaixou, né, sobre todas as ordenanças e os princípios do Evangelho, e a cada um que foi a cada apresentação do Evangelho de Jesus Cristo e das ordenanças salvadoras, foi fazendo sentido na minha vida. E aquilo foi preenchendo tudo, tudo na minha vida. Tanto é que a cada princípio que eu aprendi, eu tenho o desejo. Eu sei que eu não faço, eu sei que a gente não é perfeito, mas eu tenho me esforçado tanto, irmãos. Eu tenho me esforçado tanto para viver esses princípios, para que um dia o Senhor diga, então tu receberás, né? Então, assim, que a gente possa realmente ter essa pergunta ao chegar na presença do Senhor. Então, tu receberás, né? Então, assim, esse momento chegou na mortalidade. Então, eu fiquei muito feliz, fiquei maravilhado, me batizei da igreja, e como eu falei, aconteceu todas as coisas como tem acontecido até aqui, né? E assim, e quando assim, como ele fala sobre essa mortalidade, sobre chegar no casamento no templo, isso me trouxe muita felicidade, porque a cada vez que eu vou ao templo, né, e lembro dos convênios, ouço os convênios na sala de investidura, né, assim, ouço todos os mandamentos, né, tanto na igreja, mas principalmente no templo, a minha vida, ela dá um sentido, ela dá uma guinada, ela dá uma motivação na minha vida para que eu possa continuar de uma forma intensa a seguir e ter aquela visão no topo, né, de Deus, realmente de poder enxergar o passado, de realmente viver esse presente e de futuramente de viver uma eternidade, né? Então é isso que essa visão
que Deus tem e que nós estamos engatinhando para ter também, né? Então, à medida que nós temos à medida que nós temos assim a compreensão dos princípios e dos mandamentos, eu confesso a vocês, não que eu seja perfeito, mas a cada dia que isso entra mais no meu pensamento e me ajuda a compreender melhor, e eu entendo cada vez mais, eu não sinto desejo de fazer o que é errado. Assim, eu sinto desejo de fazer o que é certo, né? E eu sinto o desejo de seguir esse princípio, né? Até mesmo em relação ao meu casamento no templo, todas as vezes quando acontece talvez no casamento, existe muitas coisas, assim, nós somos diferentes, né? Nós não somos iguais. Cada um é diferente de seu marido, de sua esposa. Os seus maridos têm compreensão diferente. A gente vai compartilhar em outras aulas. Nós vamos compartilhar muito sobre essas diferenças entre o homem e a mulher, entre o marido e a esposa, sobre questões financeiras, emocionais, né? Então, assim, eu sei que foi o início, né, dessa jornada, né, de 6 meses que nós teremos nesse curso, desse curso do casamento, do Alicerce para o Casamento e a Família, né? Meu E, amigo, assim, opa, o senhor pediu para eu lhe avisar, faltam 10 minutos. perfeito, obrigado. Estamos no final também. Obrigado, Anderson. Então, assim, eu presto, assim, em relação a essa declaração do Bruce R. McConkie, né? Que ao ingressarmos nessa ordem do matrimônio, de tornar esse marido e essa mulher nesta vida, né? E no mundo vindouro, então, a partir do momento é que somos selados pelo poder e autoridade sacerdotal, tudo que diz a religião revelada tem por objetivo ajudar as cláusulas, né? Alguém pode me ajudar aí? Que eu não consigo ler essa outra parte aqui. Rapidinho aqui, só um minuto. Tá. Tudo o que diz respeito à religião revelada tem por objetivo ajudar-nos a guardar as cláusulas e condições do convênio matrimonial, a fim de que esse convênio tenha eficácia, virtude e força na vida vindoura. Ok, perfeito. Alguém gostaria, assim, eu já, claro, eu compartilhei quase toda a minha experiência em relação a essa declaração do Bruce R. McConkie, mas se alguém, assim, desejar, né, realmente desejar, pode rapidamente compartilhar algo em relação a essa declaração. Eu gostaria. Essa Ok. declaração, ela me fez lembrar muito da minha trajetória na igreja, desde pequenininha, na primária, e todas as escolhas que eu fui tendo a respeito disso. Eu lembro quando eu era da primária, meu hino preferido era Eu Gosto de Ver o Templo. Então, desde pequenininha, a gente é ensinado a ter essa perspectiva, a gente vai ampliando desde criança essa perspectiva eterna, de que as famílias poderão ser eternas. E isso, ao longo do caminho, vai nos orientando sobre as decisões que nós vamos tomar. Seja de namoro, será que esse namoro vai me levar ao templo? Será se essa decisão, essa atitude vai me levar ao templo? Vai me levar até a minha família? Então, graças ao Evangelho, foi ampliada um pouco mais a minha visão. E aí, a partir do momento que eu me selei com meu esposo, o Evangelho continua me ajudando o nosso casamento, a entender que tem coisas muito maiores, que a gente não pode perder tempo com discussões, com brigas, essas coisas, a gente tem que se fortalecer, que a gente não fez esse convênio só eu e ele, a gente fez um convênio muito grande, a gente fez com Deus, então tudo isso se torna muito mais sagrado. Então o evangelho, de fato, ele prepara os filhos de Deus para terem famílias eternas. Obrigado, Bia. Obrigado, Beatriz, pelo seu testemunho, pela sua declaração aí. Eu quero dizer a vocês, irmãos e irmãs, né? A família, assim, nada
A organização da família é mais importante do que tudo, irmão. Nós possamos cuidar da nossa família, né? Do nosso esposo, da nossa esposa, nossos filhos. Não existe assim, uma unidade familiar, não existe uma unidade mais importante nesta vida do que a família. Não há nada mais importante quanto a criação e o aperfeiçoamento da unidade familiar. Cada um de nós está num processo de aperfeiçoamento, né, familiar. Nós possamos, cada um de nós, continuar nesse processo familiar. Nós possamos cuidar um do outro, né? Que nós possamos compreender os princípios do Evangelho, que nós possamos seguir os princípios do Evangelho, que nós possamos viver os convênios que nós recebemos no templo, né? Ou aqueles que ainda irão receber esses convênios no templo, né? Que realmente isso seja a coisa mais importante, né? Em nossas vidas, né? É nos prepararmos para estar junto com nossa família, né? E como a Bia falou, não assim não existe coisas assim maiores assim assim uma briga, uma discussão, alguma outra coisa talvez que faça tanto assim que tenha um efeito maior do que a grandeza do convênio que fizemos no templo, entendeu? Isso tem um significado, uma importância muito grande para cada um de nós. Eu gostaria de realmente agradecer a presença de vocês hoje nesta aula, né? Assim, na próxima a gente vamos, vocês já receberam o manual de vocês, né? Cada um já recebeu o manual e assim a gente vai poder interagir um pouquinho mais na próxima aula, na próxima sexta-feira. Eu agradeço, né? Eu estou engatinhando aqui na tecnologia ainda, mas eu quero dizer que eu me sinto muito feliz, me sinto muito grato de poder compartilhar essa aula com vocês. Eu sei que Deus ele vive e que esse é o seu evangelho. Sei que as famílias podem ser eternas e sei que essa é a unidade mais importante na nossa vida, né? E que nós possamos cuidar dela, né, para que um dia nós possamos estar junto com eles, possamos ser merecedores da nossa esposa, ser merecedores de nosso esposo e de nossos filhos. Eu deixo essa aula em nome de Jesus Cristo. Amém. Terminou. Alô, estão me ouvindo? Estamos ouvindo. Amém. Eu vou só concluir aqui, só com a última declaração que eu já até finalizei, mas eu só gostaria de ler essa declaração do presidente Aaron Bernier. Todos os princípios e ordenanças do Evangelho são apenas convite para aprendermos o Evangelho por meio da prática e de seus ensinamentos. Isso aqui é perfeito, né? Só para concluir a aula. Todos os princípios e as ordenanças do Evangelho são apenas convite para aprendermos o Evangelho por meio da prática. Ou seja, nós aprendemos aqui hoje e aí durante essa semana vamos continuar a praticar o Evangelho e seus ensinamentos, de acordo com o presidente Aaron Berlin. Ok. Obrigado. Anderson, podes designar alguém para fazer a oração e eu vejo cada um de vocês na próxima aula, na sexta-feira que vem. Obrigado, irmão Rocha. Muito obrigado, foi muito boa a aula. Só um lembrete que eu gostaria de dar para o pessoal aqui é que amanhã nós vamos ter o nosso primeiro sábado presencial do Instituto, primeira aula do ano, né? E à noite nós vamos ter a noite do sorvete. E todos são convidados, todos estão convidados para virem para a noite do sorvete, tá bom, pessoal? Como que vai funcionar? Para aqueles que assistem a aula presencial, vai ser distribuído um ticket para eles durante a aula. No caso de vocês que assistem a aula online, a lista de frequência já vale como ticket. Quando vocês chegarem, se vocês vierem amanhã à noite, vocês podem me procurar que a gente dá o ticket de vocês, vocês vão ter acesso ao sorvete, tá bom?
Muito obrigado. Eu vou pedir então para Dani fazer a oração para nós. Pode ser, Dani? Pode ser. Opa, desculpa. Você quer Tá, falar só ainda? um momento. Era só para dizer que na próxima aula, porque como está o tempo muito dado aí, na próxima aula eu vou só dar uma introduçãozinha, só uma conclusãozinha da aula 2, tá bom? Tá legal. Obrigado. Eu posso fazer a oração? Pode sim, Dani. Amado e bondoso Pai Celeste, te agradecemos pelo dia que nos deu, pelo pela tua proteção, pelo teu cuidado conosco durante todo esse dia. Agradecemos pela excelente aula que tivemos. Que o Senhor possa nos abençoar com sabedoria, com discernimento para entender todas as coisas e aplicá-las em nossas vidas. Nos dê uma excelente noite de descanso, possamos ficar bem para o dia de amanhã. Que o Senhor possa nos proteger, abençoar nossos lares, proteger as nossas famílias e todas aquelas pessoas a quem amamos. Abençoa nosso profeta, que ele possa sempre ter saúde e disposição para nos guiar nesses últimos dias. Abençoa nossa liderança de alas e destacas, que eles possam sempre ser guiados e nos guiar também durante nossa trajetória. Nossa oração fazemos a Ti, em nome do Teu Filho amado Jesus Cristo também. Amém. Amém. Tchau, gente. Anderson, Foi bom. Que ótima aula. Oi, digam. Podem falar. que vamos assistir 4 aulas assim durante a semana.